Hoje pela manhã, vivemos um dos momentos mais significativos que nos caracteriza como comunidade de Cristo, a Ceia do Senhor. Acompanhe com a gente as imagens que registram a beleza desse momento numa experiência profunda na vida da nossa igreja.
Olá, você que tem se conectado conosco através do nosso canal aqui no YouTube da Igreja Presbiteriana do Parque Taquaral. Há aproximadamente 8 meses temos vivido um desafio para a vida da igreja que nós nunca imaginamos que passaríamos. É um contexto de pandemia que trouxe a necessidade de reinventarmos o nosso modo de ser igreja. Nesse desafio, nesse percurso, acertamos, erramos, mas sobretudo, debaixo da graça do nosso Deus, continuamos sendo discípulos e discípulas de Jesus para vivermos a vida de Deus e também a missão de levar o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Bem, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Deus, que nos sustentou e tem nos sustentado durante todo esse percurso. Quero agradecer a vida de homens e mulheres de todas as idades da nossa igreja que entenderam esse momento e então se readaptaram para que pudéssemos então continuar vivendo a nossa vida como igreja. Em segundo lugar, eu quero trazer uma palavra de esperança a você, dizendo que o Senhor continua sendo bom e é por isso que Ele continua abençoando e guardando a vida da igreja, sobretudo a Igreja Presbiteriana do Parque Taquaral. Sim, estamos nos adaptando, continuaremos sendo sensíveis ao mover de Deus na vida da nossa igreja. Por isso que eu quero convidar você para que esteja engajado nesse movimento de uma nova igreja. Hoje, para a gente foi um momento muito especial, porque na ceia é a representação de que temos vivido durante toda a nossa semana. Conexão com pessoas, suporte à vida das pessoas, nada tem nos faltado. Mas sim, precisamos continuar adaptando a nossa forma de ser igreja. Por isso eu conto com o seu engajamento. Eu quero fazer um convite para que você continue sendo engajado com a nossa igreja. E o meu convite aqui em especial é para os pais, para que eles estejam conosco no próximo sábado, onde que a gente vai ter aqui um dia de cinema para a vida das crianças. As famílias ficarão nos carros, as crianças vão poder ter um momento de assistir um filme no prédio da nossa igreja. Vai ser um momento muito especial e durante a semana a gente vai trazer mais notícias a respeito disso. Eu finalizo esse momento pedindo a bênção de Deus sobre a vida da nossa igreja e também contando com o seu engajamento, para que você esteja conectado com a dinâmica dessa nova igreja. Precisaremos adaptar a nossa mente, nosso coração, para que façamos parte de uma igreja que é uma resposta de Deus para esse momento, para esse novo momento da vida da humanidade e também para a vida da igreja. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Continue com a sua vida de adoração e de serviço ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana.